O Brasil monárquico que nunca existiu. Você já se perguntou como o Brasil seria se nunca tivesse deixado de ser uma monarquia? Bem-vindo ao reino da história alternativa, onde exploramos os e se e poderia ter sido do rico cenário de eventos do nosso mundo. Hoje, viajamos para o Brasil, uma nação conhecida por sua cultura vibrante, destreza no futebol e deslumbrantes maravilhas naturais. Mas, em tempos passados, era uma monarquia. No final do século XIX, mais especificamente em 1889, o Brasil passou por uma mudança sísmica. A monarquia foi derrubada, e o país fez a transição para uma república. Mas e se essa transformação nunca tivesse ocorrido? E se o imperador Pedro II não tivesse sido deposto? E se a Casa de Bragança, a casa real que governava o Brasil, não tivesse sido enviada para o exílio? E se o Brasil tivesse permanecido uma monarquia? Essas perguntas nos conduzem a um fascinante experimento mental. Imagine um mundo onde o Brasil mantivesse sua coroa, sua família real e seu sistema monárquico. Como as coisas poderiam ter sido diferentes? A continuidade da monarquia. Visualize o Brasil, ainda sob o domínio de um monarca no século XX. O cenário político poderia ter sido drasticamente diferente. Com um monarca, o Brasil poderia ter um governo mais estável, menos suscetível aos caprichos de facções políticas. Vamos refletir sobre as mudanças sociais. A monarquia poderia ter fomentado um senso mais forte de identidade nacional e unidade, reduzindo conflitos regionais. Agora, imagine o papel do Brasil nos assuntos globais. Um monarca, como uma figura constante, poderia ter proporcionado uma política externa mais consistente, potencialmente resultando em alianças internacionais mais fortes e influência. Considere também as políticas internas. Um monarca poderia ter proporcionado uma visão de longo prazo para o desenvolvimento do Brasil, focando em um crescimento sustentado em vez de ganhos políticos a curto prazo. E quanto ao desenvolvimento cultural? A monarquia poderia ter sido uma patrona das artes, promovendo a rica diversidade cultural do Brasil em escala global. Um monarca no comando poderia ter conduzido o Brasil em uma direção completamente diferente. O impacto na economia do Brasil. Pense em como a economia do Brasil poderia ter evoluído sob uma monarquia. O comércio, por exemplo, poderia ter seguido uma direção diferente. Talvez o Brasil tivesse estabelecido laços comerciais mais fortes com monarquias europeias, forjando parcerias em torno de estruturas políticas compartilhadas. Isso poderia ter levado a importações e exportações diferentes, e por extensão, à prosperidade de indústrias distintas. A industrialização é outro aspecto intrigante. Um foco real no desenvolvimento industrial poderia ter impulsionado o Brasil em direção a uma revolução industrial mais precoce e agressiva. A paisagem das principais cidades do Brasil poderia ter sido transformada com fábricas e centros industriais, criando novas oportunidades de emprego e alterando a vida dos brasileiros comuns. As políticas econômicas sob uma monarquia poderiam ter sido mais estáveis, com um monarca de longo prazo proporcionando uma mão mais firme no leme econômico do que o muitas vezes turbulento mundo da política republicana. Isso poderia ter resultado em menos crises econômicas e talvez em uma economia mais robusta como um todo. O domínio monárquico poderia ter moldado a economia do Brasil de maneiras sobre as quais só podemos especular. O Brasil monárquico moderno. Agora, imagine o Brasil como uma monarquia nos dias de hoje. Fascinante, não é? A monarquia poderia ter tido efeitos profundos na cultura, política e sociedade brasileiras modernas. Imagine um Brasil onde a família real ainda é um símbolo de unidade nacional, aproximando as vastas diferenças culturais e regionais desta nação diversificada. Na política, a monarquia poderia ter sido uma força estabilizadora, proporcionando continuidade em meio às rápidas mudanças do mundo moderno. O monarca serviria como uma figura não partidária, acima das disputas da política diária, e poderia até promover uma cultura política mais cooperativa. Na sociedade, a monarquia poderia ter fomentado uma combinação única de modernidade e tradição. O Brasil moderno seria marcado por suas cidades vibrantes e economia dinâmica, mas ainda enraizado em tradições ricas simbolizadas pela família real. Aqui, o velho mundo encontra o novo, criando uma identidade brasileira única que é ao mesmo tempo voltada para o futuro e respeitosa de seu passado.
O Brasil de hoje poderia ter sido uma mistura única de modernidade e tradição, tudo sob a bandeira real. Conclusão da viagem hipotética. Viajar por essa linha do tempo alternativa foi uma jornada intrigante. Imagine um Brasil onde a monarquia nunca caiu, onde os ecos da linhagem real ainda ressoam no século XXI. Exploramos a potencial continuidade da monarquia, as mudanças que poderiam ter se espalhado pela economia do Brasil e o Brasil monárquico moderno que poderia ter sido. Considere a paisagem social, um reflexo de uma sociedade moldada por séculos de governo monárquico. Visualize a cena política, onde a influência real poderia ter alterado a trajetória de políticas e legislação. Imagine as implicações econômicas, com potencial para um tipo diferente de crescimento ou até mesmo estagnação. E não esqueça das mudanças culturais, a fusão de tradições antigas com inovações do novo mundo que poderiam ter sido resultado de uma monarquia sustentada. Embora só possamos especular sobre essa linha do tempo brasileira alternativa, uma coisa é certa, a história é uma jornada fascinante e imprevisível. Deixe seu gostei e a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir, e até a próxima!